Meu Chabocão. Se você ouvisse a zoada da abelha zunindo na sua orelha depois de fazer o mel, se você sentisse o cheiro da chuva no chão, molhando a plantação e a melancia no pé, se você bebesse da água lá da cacimba, saborosa e bem no clima, retirada com a mão, se você visse, feito um animal vadio, o peixe subindo o rio para desovar no açude, se você dormisse numa rede bem armada, na varanda ou na latada, mudava de atitude. Não falava de tristeza nem miséria no sertão, pois lá no meu Chabocão era assim que eu vivia. Não falava de tristeza nem miséria no sertão, pois lá no meu Chabocão só me lembro de alegria. E é com esse poema lindo, com esse cordel lindo que Tia Vanusa está começando a nossa aula de hoje. Hoje estudaremos as disciplinas de Português e História. E em português, Tia Vanusa já começou com esse cordel lindo que está aí no livro didático de vocês, na página 31. Tia Vanusa já convida vocês a pegar o livro didático e vamos lá com Tia Vanusa para as nossas aulas de hoje. Nessa atividade aí, da página 31, vocês vão reler novamente esse cordel lindo que aparece aí. Observem aí que quem escreveu esse cordel foi Chico Sales. Ele é poeta, ele é músico, ele nasceu no município de São Francisco, na Paraíba. É um município que é popularmente conhecido como São Francisco do Chabocão, por isso ele criou esse cordel lindo. E aí, por que Tia Vanusa está falando sobre os cordéis? Porque a gente precisa destacar a importância desse gênero textual. Assim como os textos instrucionais, assim como os textos informativos, a literatura de cordel também é um texto muito importante e precisa ser valorizado, especialmente por nós que somos aqui do sertão nordestino, já que é um texto que foi criado exatamente aqui no nosso Nordeste brasileiro. Para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre o cordel, Tia Vanusa preparou alguns slides e Tia Vanusa vai passar aí para vocês verem. Prestem atenção e Tia Vanusa já volta. Cordel, gênero textual. A literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto, literatura popular em verso ou simplesmente cordel, é um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e depois impresso em folhetos. A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente no interior nordestino. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados no país. Características do cordel. Uma de suas principais características era a venda desse folheto em feiras, onde eles eram amarrados em barbantes, cordas ou cordéis. Estes poemas rimados eram também declamados pelos repentistas ou violeiros em diversas regiões do Nordeste brasileiro. Em relação à linguagem e o conteúdo, a literatura de cordel tem como principais características a linguagem coloquial, ou seja, informal, o uso do humor, da ironia e do sarcasmo, temas diversos como folclore brasileiro, religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social, etc. Presença de rimas, métrica e oralidade. Não se compra o amor, nem se troca a alegria. Caráter não tem penhor, bem-querer a gente cria. E na vida se aprende, felicidade não se vende, pois não é mercadoria. Após vocês observarem aí quais são as características do cordel, como é que ele é estruturado, vocês vão aí para o quesito 2, observem aí na página 31 do seu livro de português que diz assim, lá no poema, lembra que a gente estudou o poema da cigarra e da formiga? E aí a cigarra, ela cantava o sol, ela cantava a chuva, ela cantava o vento. Ou seja,
Com seu canto, ela fazia uma exaltação do ambiente em que vivia. Então, a cigarra, ela se mostrava amante da natureza, amante de todos os fenômenos naturais. No poema de Cordel, que vocês leram, que Teovanusa leu, também há esse tipo de exaltação. Observe que ele diz assim: se você dormisse numa rede bem armada, na varanda ou na latada, mudava de atitude, só falava em alegria, não ia falar de tristeza. Então é uma exaltação a esse ambiente do campo, a esse ambiente rural, a vida simples de um agricultor. Então essa paixão pelo campo foi exaltada nessa poesia que tem como título A Saga do Cordel em Poesia. E aí continua dizendo aí no livro de vocês assim, que a ação de dormir em uma rede bem armada, entre outras, é um exemplo de uma lembrança alegre lá do lugar onde esse poeta vivia. Aí a gente pode até observar outras ações que mostra aí nesse livro, outras ações presentes nesse poema, que também seriam exemplos dessas boas lembranças em que ele lembrava. Ouvir a zoada da abelha, sentir o cheiro da chuva no chão, beber a água na cacimba, ver o peixe subindo o rio. Todas essas passagens do cordel são boas lembranças que esse poeta faz referência nesse cordel ao certo, boas lembranças que ele viveu em seu tempo de infância. E aí, exaltando o poema Cordel na nossa aula de hoje, sabe o que vocês terão como atividade? Teovanusa gostaria que vocês pesquisassem um outro cordel. Vocês vão fazer uma pesquisa aí, coloca lá no Google, cordéis. Existem Braulio Bessa, existem tantos outros cordelistas, poetas que escrevem lindamente. Então vocês vão fazer uma pesquisa de um cordel curtinho, pequenininho. Se o cordel for muito extenso, vocês pegam apenas uma parte desse cordel. E sabe o que é que vocês vão fazer? Vocês vão recitar em um vídeo e vai mandar para a tia Vanúzia. Tia Vanúzia já recebeu uma atividade em vídeo e tia Vanúzia percebeu que, vocês capricharam. Tia Vanúzia somente divulgou alguns no grupo, mas aí tia Vanúzia recebeu vários. E cada um mais lindo do que outro. Então, nossa tarefa de hoje, vocês vão produzir um vídeo de um cordel lindo que vocês vão pesquisar e vão recitar para a tia Vanúzia, tá bom? Aí, o que é que vocês não podem esquecer? Vocês não podem esquecer de dizer o autor desse cordel. Quem foi que escreveu esse cordel? Já que existem muitos cordelistas e essa é a nossa atividade de hoje de português, tá bom? Vocês vão estudar a página 30 do nosso livro de português. A gente vai estudar um pouquinho sobre a tipologia textual cordel. Depois de português, agora a gente vai lá para a disciplina de história. Já que a gente está falando do cordel, é interessante a gente destacar que o cordel, ele nos recorda, ele nos remete a um tempo histórico. Esse cordel que a gente estudou na aula de hoje de português, o autor dele volta na sua infância, no seu passado, ao certo na época em que ele viveu no campo. E na nossa disciplina de história hoje, a gente vai estudar um pouquinho, sabe sobre o quê? Sobre o tempo na história. Vocês vão pegar o livro de vocês de história e vão abrir aí na página 16 e 17. Vocês vão estudar um pouquinho sobre esse tempo histórico. Vai dizer aí que o tempo histórico ele se relaciona diretamente com os grupos humanos, que muitas vezes promovem as mudanças sociais e outras vezes são modificadas por elas. Vocês vão ler esse textinho que tem mostrando aí na página 16. Observe o que foi que aconteceu no ano 47 a.C. Observe o que aconteceu aí no ano 793, no ano 1750, no ano 1500, no ano de 1822 e no ano 1945. São fatos históricos que aconteceram. E é interessante que às vezes quando a gente fala do passado, a gente não diz o ano, mas sim o século. Geralmente a gente diz no século XV, no século II, no século XX. A gente agora está vivendo o século XXI. Então a gente vai estudar também um pouquinho sobre isso na nossa aula de hoje, o tempo na história. Em primeiro, olha que legal, vocês vão fazer uma linha de tempo. O que é uma linha de tempo?
Uma linha de tempo é uma forma de organizar os acontecimentos históricos. A função da linha de tempo é mostrar como os fatos se situam no decorrer do tempo, ou seja, o que ocorreu antes, na anterioridade, o que aconteceu ao mesmo tempo simultaneamente e o que ocorreu depois, na posterioridade. Aqui no livro de vocês podem observar uma linha de tempo, olha o que vem acontecendo em cada um desses anos no tempo histórico. Aí, olha o que é que vocês vão fazer. Vocês vão fazer uma linha de tempo da vida de vocês. Isso vai ser muito divertido. Vocês vão contar tudo o que aconteceu desde o nascimento até os dias de hoje. Vocês vão marcar essa ordem cronológica, os momentos mais importantes para você. É claro que vocês vão precisar da ajuda da mamãe, do papai, de alguém aí da família, para dizerem a vocês o que é que aconteceu no ano em que você nasceu. O que é que aconteceu quando você tinha 2 anos, 3 anos, 4 anos? Um momento mais importante da vida de vocês. Vocês vão marcar nessa linha de tempo quais foram os acontecimentos mais importantes na vida de vocês. Tá bom? Então vocês vão produzir aí essa linha de tempo desde o nascimento de vocês até os dias atuais. E no quesito 2, esse quesito 2 é muito importante. Preste atenção que vocês vão escrever esses tempos aí em números romanos. Vocês já devem ter estudado nos anos anteriores os algarismos romanos. E a gente já estudou até em matemática no início desse ano. Que existiu os algarismos indo-arábicos e existiu também os algarismos romanos. Os algarismos romanos eles são usados até hoje no relógio e em vários outros lugares nas páginas dos livros, para marcar capítulos de livros. E os algarismos romanos, eles também são utilizados para marcar o tempo em anos. Aí observem aí que os algarismos romanos é o que marca os séculos. E aí, por exemplo, de 0 a 100 é o século 1, de 100 a 200, século 2, de 200 a 300, século 3 e assim por diante. Aí, por exemplo, o ano 85 é o século 1. O ano 2215 vai ser o século 3. Por quê? Porque de 200 a 300 é o século 3. O ano 430 vai ser o século 5, porque de 400 a 500 é o século 5. E aí, como é representado o século 5? Vai ser com a letrinha V, né? O Tia Vanusa vai colocar aqui do lado os algarismos romanos para vocês prestarem atenção aí. E assim por diante, vocês vão fazer o ano, já está em cima. Abaixo vocês vão colocar o século. Vão se utilizar dos algarismos romanos para marcar esse tempo aí, tá ok? Para que vocês possam ficar ainda mais espertos com relação aos séculos e aos algarismos romanos, eu vou nos repassar esse videozinho aí rapidinho, só para que vocês fiquem ainda mais espertos e não se percam nesse quesito 2 dessa atividade aí da página 17. Vejam aí. Olá, esse é o Anima História e hoje nós falaremos sobre leitura e divisão dos séculos. A divisão do tempo em séculos é representada por algarismos romanos e não por algarismos arábicos. Pela divisão dos séculos, o período entre o ano 1 e o ano 100 correspondem a um século. O período entre o século 101 e o século 200 pertencem ao século 2 e assim por diante. O século 3 se refere aos acontecimentos ocorridos entre o ano 201 ao ano 300. O ano 440 está no século 5, porque 440 está entre 401 e 500. O ano 1311 está no século 14, porque 1311 está entre 1301 e 1400. Se a data que estiver sendo examinada terminar com 2 zeros, o século corresponde ao primeiro algarismo que estiver à esquerda do número. Exemplos. Ano 300. O ano 300 está inserido no século 3, já que cortando 2 zeros de 300, resta o número 3. Ano 1700. O ano 1700 está inserido no século 17, já que cortando 2 zeros de 1700, resta 17.
mas quando o número não termina em 2 zeros, é só eliminar a unidade de dezena, que o compõe, somando os algarismos restantes ao número 1. Exemplos. O ano de 1449 está inserido no século XV, já que eliminando a unidade de dezena e somando o resto a 1, teremos 14 mais 1, igual a 15, o século correspondente. O ano 736 está inserido no século VIII, já que eliminando a unidade e a dezena e somando o resto com 1, teremos 7 mais 1 igual a 8, o século correspondente. Ok, meus amores, então essa é a nossa tarefa de hoje, são nossas atividades para hoje. Vocês vão para a língua portuguesa. Na língua portuguesa a gente vai estudar hoje sobre a literatura de cordel, que tia Vanusa super ama. Vocês vão ler esse textinho aí que está na página 31 e vai fazer e vai pesquisar, olha a tarefa. Vocês vão pesquisar um cordel e vai gravar um vídeo e vai mandar para a tia Vanusa desse cordel. Se o cordel for extenso, somente um pedacinho dele, tá bom? E aí depois vocês vão para a disciplina de História. Em História vocês estudarão as páginas 16 e 17, o tempo na História. A gente vai estudar um pouquinho também sobre os algarismos romanos, para que vocês possam fazer aí esse quesito 2 da página 17, tá ok, meus amores? Espero que vocês façam tudo, se divirtam, aprendam, se esforcem. Essa é nossa aula de hoje. Um beijão. Tchau, tchau. Até amanhã.